Fala, galera. Seu Cláudio aqui, direto do Doutor Boteco, com uma galera de peso, uma galera que junto formam mais de 1000 anos e uma tonelada de histórias e coisas maravilhosas aqui de Santo Antônio da Platina. Não pode falar. Eu ia falar Platina antes, mas daí o Vermelho ia querer royalties, porque daí o Vermelho é o presidente lá da Platina, então não vou falar. Então vou falar aqui do pessoal de Santo Antônio da Platina. Só fera. Meu amigo Tobias aqui, que inseparável, né, Tobias? Vai apresentar essa galera ilustre, que tem uma história maravilhosa no futebol aqui da região, uma época que não tinha tanta divulgação, mas esse povo aqui fez história. E muitos deles aí viajaram o mundo representando a cidade, representando Santo Antônio da Platina, a região aqui do norte do Paraná. E aí, Tobias, apresenta para nós essa galera toda aqui. Bom, primeiramente, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? Acostumado a fazer programa e é diferente aqui o programa, né? Hoje é um pouquinho diferente. Nomes de peso da Platinense, pessoal apaixonado aqui em Santo Antônio da Platina. Se você andar, Cláudio, de Santo Antônio da Platina a Curitiba, o respeito que a galera tem pela Platinense é incrível. Aonde você vai, o pessoal fala da Platinense. E isso faz muita força aqui no nosso interior, porque é o ramal dos craques. Tem muitos craques aqui na nossa região, que saíram daqui, jogaram, inclusive teve jogadores que jogaram na seleção brasileira, né, passaram pela Platinense, e depois vestiram a amarelinha, entre outros grandes clubes aí, né? Não tiveram oportunidade de jogar no nosso Grêmio, claro. Eu acho, né? Mas teve o Nilson Pacato, que jogou no Internacional de Porto Alegre. Jogou no Inter, até ganhou o chão. Jogou no Grêmio também. Jogou? Jogou o Nilson? Eu não lembro dele. Então ele está perdoado. Né? Teve um Platinense no Grêmio. Teve. Valdir Chique. Verdade. Valdir Todinho. Chique. Então hoje estamos aqui recebendo o Elton, o Wilton. Eu nunca sei quem é o Elton, que é o Wilton. Eu também chutei, não sei se eu acertei. Acertou. O Elton é mais novo. Eu só sei quando um não tá na cidade e o outro tá, que eu passo ali na loja dele, aí eu sei que é o Wilton. Ele sabe que é o Wilton. Eu chamo os dois de Wilton, então. Qual foi o mais famoso? Deixa eu apresentar a galera, tu tá interrompendo, Faustão. Qual foi o mais famoso, o Elton ou o Wilton? Então nós botamos os dois de Wilton. Redes sociais. Então os dois é Wilton. Mais quieto. Viu, o Elton? Elton ou Wilton? Aqui é o Elton, é o Wilton, sabe? Wilton ou Elton? Presta atenção, tá, deixa eu continuar. O Zé Antônio, cracaço de bola. É o seguinte, eu fiz uma investigação, porque os caras falavam assim, não, o Zé jogou bola pra caramba. E o Zé, ele é modesto, o cara que joga é modesto mesmo. Eu sei. Aí eu perguntava pra ele, ele não falava muito, né? Falava, não, joguei assim, assado. Aí fui perguntando. Perguntei pro Marquinhos, pro Wilton, pro Elton, pro Pangai, meu amigo Mota. E eles falaram, o cara jogava demais. Esse cara para ser um dos melhores ponteiros. Centroavante da nossa... Formou mal, torcedor direito a porra da cartilha. Mas fazer o quê? Acontece. Então, o Zé Antônio aqui, o nosso amigo professor Gé, craque, gosta da 7, né? Não sei se quando ele jogava usava 7, né? Pô, tu estudou mal, mas é que eu tô pegando. Eu tô pegando os caras mais recentes, né? Que eu vi ele jogando com a 7. Agora o ponta direita joga na esquerda e o esquerda joga na direita. Tá certo, é trocado. Agora tem que cortar pra dentro. É invertido. Se ele jogasse hoje, ele ia ser 7. O Merson Mota salvou a 84, nós tínhamos aqui apresentação. o Geronil Petrocado. Como é que é esse cantinho? Geronil Petrocado. Fala Geronil Petrocado, é mole. Geronil Petrocado. Fazia muito gol limpo. E fazia gol limpo, cara. Nós somos precursores, então? Porque agora que virou moda. Ele só batia. Nós Só pra bater esse escanteio? Esse aqui pode segurar ou não? Pode fazer gol de escanteio. Agora virou posição, né? Petrocado virou posição. E o Mota centroavante. Acertou, Mota? Acertou? Acertou. Pô. Mota, grande amigo nosso, sempre aí. Grande Um cara que sempre tá apoiando Corintiano o roxo. esporte. Tá louco? Não, aí Ofende de qualquer coisa, mas nós temos... O Dani é corintiano, sabia? Hã? Sofre, amigo. Grande Melhorou agora, Dani, que vocês agora estão na semifinal da Copa do Brasil. Só até a semi também, mas tá bom. Ganharam do América nas coxas. Eu falei, você achou que não era capaz. Deixa pra lá. Marquinhos Ferreira, nosso 10. Esse eu não Esse jogava com a 10? Jogava fácil ainda, né? Joga muito fácil ainda, até hoje, né? Todo mundo corre pra ele. Não era ele que dava fácil. Bem que você fala, El. Pergunta a opinião dos volantes. E aí aqui também o
nosso Fala, nós temos Pangai hernia de disco e artrose por causa de um cidadão igual esse. carregava o Muito Pedro. carrinho pra gente. Tem muito carrinho pra ele. Os poucos bichos que eles ganharam, fosse 10. Ninguém se lembra dessa parte, né? Não. Final aqui contando os pila no diário. Nós não vamos negar isso também. E aí, Não precisa falar aí nada, temos o só. Pangai aqui também, que é um grande amigo nosso também, um cracaço de bola. Flamenguista. E o Pangai já era daquele tempo da Grosséries ali, Pangai? Mais ou menos. Mais ou menos naquela época ali, né? Que teve aqui, quem não conhece a história do futebol platinense, tem muito a ver com isso, né? De Grosséries, depois vem a Platinense mesmo, né? E assim vai essas várias histórias. Mas vamos só tocar o baile, né? Soltar Claro. pra gente fazer uma resenha. Vamos falar da Platinense, vamos falar... Usa o microfone aí, meu ferro. Tá ruim? Vamos falar da Platinense, vamos falar das histórias de vocês aqui que são lindas. E depois que nós resenhar muito das histórias aqui de Santana da Platina, nós vamos entrar numa história recente do futebol brasileiro, que nós vamos falar das expectativas nossas para a semifinal da Copa do Brasil. E aí a experiência de vocês, depois vamos estar debatendo sobre essas duas semifinais, o Grêmio e o teu Flamengo. Nós dois jogamos ontem. Ah, porra nenhuma, jogou lugar nenhum. Não, disse que tu jogou em algum lugar, Tobias. Tu não mentia que tu jogava no futebol de salão? Mas é só. O Tobias é tão ruim que quando ele era novo, ele não foi pro gol. Tu sabe que sempre o ruim vai pro gol, tu sabe disso, né? Tu vê aquele gordinho ruim, tu fala, tu joga no gol pra nós aí na pelada? Ah, joga, então tá. Daí o cara se enquadra, né? O Tobias começou, era fininho, jogaram pina, não dava. Foi pro salão, assim, me machuquei, aí virou goleiro. Goleiro, É sempre essa história. Virei goleiro aqui. Tem duas histórias aí, pro cara ruim que estoura o joelho e aí não deu certo a carreira. Sempre tem essa uns história. que são tão ruim, que vira treinador. Vira treinador. Tá lá até uma. Ah, o Diego? O Diego. Mas o Diego, ele é inteligente como técnico, a gente sabe disso. Mas tu vê no andar dele que nunca jogou porra nenhuma, né? Não dá. E o Chico, tão bom que era, virou bicicleteiro. Não, mas o Chico diz que é uma enxadada, minhoca sai, né? Porque pau pega. Só Né? isso que ele faz. O Chico, se não fosse a bola, o futebol pra ele era perfeito, não é? E o Ronaldo consegue se machucar sozinho. O Ronaldo, eu acho que eu nunca vi ele com uma roupa diferente que não fosse a camisa do É Palmeiras. uniforme ou Tem tatuagem? 700 camisas do Palmeiras. É tatuagem? É, cara, brincadeira. Mas, galera, é isso. Vamos falar um pouco das histórias de vocês aí. O Wilton e o Elton, que estão sempre aqui, são clientes do bar, fico muito contente. São uns amigos, assim, né, de coração. O Marquinhos, Sabe o que eles vêm Zé. aqui? Porque não tem perigo de se perder pertinho a casa. Não, e eles têm mesa. Sabe que eles têm mesa cativa aqui, né? Tem? A mesa 1. Depois eu vou falar por quê. Qual? Mesa 1. Até a primeira caixa de cerveja eles estão tranquilos. Depois eles estão dançando. Isso vendo. Primeiro eles chegam só uma musiquinha decente. Daqui a pouco já estão pedindo música da Xuxa. Já estão. Se transforma aí. Só pagou. Só pagode. Pagode eles querem pagode. Eu acho que eu vou parar de vir. Mas para nós começarmos essa história, fala um pouco aqui, de vocês, quem que é o mais, que foi o primeiro, assim, o mais antigo ali na Platinense, na história da Platinense? O Zé Antônio. Então vamos passar pro Zé, esse microfone vai lá ou pega esse ali? Pode pegar ali, Zé. Ô Zé, fala um pouquinho da história, do começo aí desse teu tempo na Platinense, os treinador, fala alguma coisa que ficou marcada na tua história, fora as lesões, né, infelizmente, as lesões que me contou foi gravíssimas, né? Mas fala um pouquinho pra gente. Então, pessoal, quem vai lembrar um pouquinho dos mais velhos, né? Não vou dizer mais velhos, mais experientes, né? Começou tudo, acho que 78, 79 fui para Londrina, acho que 78, quando eu era moleque de tudo, né? Tinha Toninho Caju, nossa, pai do céu, Toninho Caju, Ademirzão goleiro, falecido, viu? Pra quem não sabe, faleceu. O Ademir, quem mais? Piruá. Eu era moleque, né? Mas eu treinava, eu já jogava no meio dos caras, né? Porque a gente sempre tem, por exemplo, todos nós aqui sabemos, não é assim, nós estamos falando que nós somos diferentes, mas quando é moleque a gente já tinha um diferencial, né? Você jogava no campinho embaixo de casa, todo mundo escolhia a gente e tal, queria sempre, então já era um diferencial. Então a gente já jogava no meio dos caras, né? Mas era só fera, aquele tempo era muito encrenca, então era muito difícil. O Cleito da Maria Bigode também, falecido Cleito. Como é que chama? Ele foi policial, Tibiriça. Rapaz, era um time bom. Daí
o Paulo Borges, aí naquela época disputava, acho que segunda divisão. Então era muito pegado, era muito difícil, rapaz. Era pauleira mesmo. Tinha zagueiro assim, que eu vou falar para você, né? Igual, não tão igual o Elton, porque o Elton quase não batia, não bate, né? O Elton quase não batia, quase não batia. Então, era... Não. Tem dia que eu nem sabia. Nem sabia de onde que vinha. Da onde que vinha aqueles carros. Da onde que vinha aqueles carrinhos, Marquinhos? Viu, Marquinhos? Não sabia de onde que vinha aquelas pernas dando a gente, mas eram os dois. Pode saber que eram os dois. Eles não perdoavam. Então, cara, era muito complicado, né? Difícil, né, cara? Você não tinha, assim... Não é que nem hoje, né, cara? Hoje, Estrutura, eu sempre né? falo, estrutura. Eu falo assim... Antigamente, eu acho que se fosse hoje, se fosse aquele pessoal de antigamente hoje, rapaz do céu. Futebol ia ser outro. Eu acho que futebol... Não, além de ser outro, eu acho que... Rapaz, você vê um outro jogador aí fazendo alguma coisa, os caras já levam lá em cima, já vende que nem esse Hendrick aí. Rapaz, naquela época tinha Hendrick que ia dar para um pau. Não tinha? Nossa. Né? Vocês sabem, né? Quando eu fui no Londrina, juvenil, júnior nosso, você lembra? Era a briga nossa e Matsubara. O Jé também lembra, era a briga nossa, o Bolão. Né? Naquela época, nossa era o Ticão, o treinador. Então, era só fé. Djalma Bahia, Djalma Braga, Nilmar, Toninho Carlos, Ronaldo, Mário Sérgio. Rapaz, eu chego até a arrepiar, lembra? Toninho Carlos, que jogava aquilo, cara? Djalma Braga, lateral direita. Depois a situação, entendeu? Joel, Tô, entendeu? Né? Gilberto. Então, era só fé. Então, esses caras hoje é a seleção brasileira. Mas não tem nem no pensamento, cara. Todo mundo sabe aqui, sabe, entendeu? Então, foi muito difícil no começo, aí depois, foi nessa época que foi campeão, mas daí não tinha estrutura, financeiramente era muito difícil, todo mundo sabe, né, que está aqui sabe, né, que sempre foi muito difícil. Aí o futebol aqui começou novamente depois essa queda. Teve 80, 81, 82, 83... Mas foi assim, todo mundo sabe, quem participou daquela época, eu não participei, eu já estava fora. Mas assim, não foi não tinha aquele apoio, né? E nem tão... Aí depois foi em 84, quando eu acho que levantou de novo, 84, que veio o Bianchini, falecido também, né? Veio o Orlando Bianchini. 83 era Patinense? 83 era, mas 83 era Patinense. Mas começou novamente, quando cresceu de novo. Quando nós somos campeão a primeira vez, em 84, aí teve que disputar a segunda vez, rapaz. Federação, tinha isso, hein? Disputamos a segunda, de novo fomos campeões. Subiu o Pato Branco. Aí eu machuquei na penúltima partida da segunda divisão, o joelho. Depois, quando eu machuquei, aí quando chegou essa fera aqui, chegou ele, chegou o Cláudio, eu não lembro, veio você, o Valdir? Não, o Valdir veio. E o Valdir veio depois? 87. Mas veio você? Junto veio eu e o Claudinho. É você e o Claudinho. Isso. Aí tinha o Zé Carlos. Sim. Ah, o Tiguinha? O Roberto Tiguinho. já era daqui, né? O Roberto Alves já estava aqui. O Roberto já estava aqui. Eu falo assim que veio de fora. O Zé né? Carlos, né? Que Sim. tinha o Gomes também. Não, o Gomes, o Betão. O Gomes, Zagueiro. o Góis. Era o Bianchini, O Góis, era o Bianchini. Não, o Góis foi antes. Sabe que foi Eu antes? chegar, Cara, tanta coisa. A Era cabeça o não tá a cabeça, não tá Betão. mais tão que nem era antes, não. Ariovaldo. Era o Ariovaldo, isso. Fernandinho lateral esquerdo, Betão, você falou. Lateral O esquerdo, Góis, quando eu você cheguei falou. aqui, tinha o Claudemir. O Paulão. Tinha O Claudemir chegado uns veio dias depois. antes. O Claudemir Não, veio depois. isso aí. Chegou antes que eu. Ah, tá. Chegou um pouco antes que você. Mas sim. assim, dias. Mas é pouca coisa. Foi pouca coisa. Você chegava com a O junto. Vitinho, Quem lateral mais? esquerdo, lembra? Agora, Chutava fora. agora, gente, uma coisa eu tenho orgulho. De falar. Viu, Jé? Uma coisa eu tenho orgulho de falar, cara. Eu não sou, assim, né, para mim, jogador que se destacou, tudo assim, foi Marquinho, Elton, Hilton, Roberto Alves, Dedinho, você entendeu? Que, né, agora, eu tive uma coisa que me deu, não orgulho, porque ele ficou no meu banco quase um ano inteiro, o Pacato. O Pacato era reserva, meu. Incrível, cara. Reserva, porque ele jogava muito. O Nilson, E ele ficou todo de... jogo O Pacato, ele ficou de 84 para 85? foi 85, foi nessa... E todo jogo ele entrava no meu lugar e ele fazia gol, cara. Fazia muito gol. Fazia gol. Eu falava, puta que pariu. Esse cara ele vai me pôr no banco, né? Ele vai me pôr no banco daqui a pouco.
Mas ele foi sempre muito humilde, incrível que pareça. Depois daí chegou, aí só que tenha o senhor Alício Pedreiro, não quis renovar com ele ainda. Mas foi a bênção dele, né? Foi a sorte dele não ter renovado, porque daqui ele saiu, se não me engano, e foi para o Sertãozinho. Você lembra? Isso foi em 85, né? Porque eu lembro... Quando o Alício Pedreiro dispensou ele. O Claudinho, dispensou. mesma coisa que aconteceu com você, o Claudinho também. O Claudinho saía, era substituído por ele, né? O Sim. Zezito, o treinador. Sim. Ele entrava e Fazia aí não renovou. Eu não lembro dele ter afirmado assim como Daí titular. só time grande, né? Foi. Só time grande, mas time assim, Não, eu Grêmio, lembro a Inter, última Cruzeiro, vez que eu Atlético, Ele jogou no Flamengo, Corinthians, Vasco, Corinthians, Palmeiras, só time grande. Ele jogou São para fora do Paulo, Brasil, onde que ele jogou? Fora do Brasil. tudo ele quanto é jogou. time grande ele jogou. Dois grandes no Rio, dois grandes em São Paulo. O empresário era ele. Naquela época não tinha. Se naquela época eu tivesse empresário... Hoje, né? Não tinha. Naquela época era o próprio jogador. Antigamente não tinha, agora o Tobias falou que o empresário era bom, né? Não, antigamente não tinha empresário. O jogador mesmo ia e se representava, né? Salve algumas empresário, exceções. antigamente, ele intermediava do time com o jogador. Agora o jogador tem o próprio empresário que, né, assina. Destrói o time, o jogador. Então, tem esse negócio porque mudou a lei, pessoal. virou a lei É Pelé. interesse pessoal agora. Mas antigamente... Cada um tem o seu empresário, ele defende o interesse do jogador, eu estou preocupado com o time. E o empresário, antigamente, eu nem tinha, nunca tive um empresário que intermediou nada. O empresário fazia o quê? Ele era Intermediário. uma profissão que ele procurava vários jogadores para procurar um time para o cara e ganhar uma porcentagem da negociação. Esse era o empresário. O clube ligava para ele e falava, preciso de um zagueiro. Aí ele conhecia a gente, que ele ia nos jogos, pegava o telefone, e aquela época era telefone fixo ainda, não tinha celular, não tinha O nada. cara saísse de casa, perdia o contrato. O cara ficava Várias sentado lá no telefone. Sim, literalmente desse jeito. Eu várias vezes ficava de noite, eu tocava o telefone na casa da sogra, lá que eu ficava lá, ó, fulano ligou. Você pegava o telefone, o Elton, por exemplo, Rio Preto tá querendo lá um zagueiro, cara. O Pinho tá lá, é você. Falei, aí você entrava em contato e negociava o contrato. Mas agora não, agora já é muito mais fácil, ter praticamente o representante dele, né? Agora o atleta hoje ele é uma empresa, né? Uma empresa, ele gera muitos empregos ao redor dele e o empresário representa ele. Hoje as cifras também são outras, né? Para vocês que viveram isso aí, hoje as cifras são outras. Até tragédia, né? Porque eu imagino aquela namorada que eu fui bravo e não peguei. Imagina, eu já fico triste. Imagina esses caras jogando que jogavam, saber o valor que é hoje o salário do jogador. Esse é legal. Ei, sabendo o valor que é o salário. Não vai continuar a editar, né? Corta essa parte! Vai editar, né? Vai editar. Não! Essa parte edita ou então deixa na cartilha ali pra nós. Se eles não virem pro baile, a gente coloca ela. Semana passada. Eu casei depois que eu parei de jogar futebol. Pode botar que eu casei depois que eu parei de jogar futebol. Mas falando sério, Mas ele tá falando sério. Eu sei. Tô falando sério, caralho. Sabia que ele conheceu o Renato Gaúcho. Já nós vamos chegar no Renato Gaúcho, que é meu ídolo. Cara. Mas falando, Muito né, para ganhar o salário, cara, que era antigamente. Se você fazer uma retrospectiva para hoje, a diferença é gritante. Imagina que o Zico ia ganhar hoje com esses pés de rato que tem aí, os caras são os craques. É que na realidade hoje o futebol movimenta muito dinheiro. Exatamente. Então não tem como o cara ganhar pouco. Futebol é empresa O hoje. business, o atleta é negócio uma empresa gira pra muito analisar, dinheiro em torno É disso. dinheiro, Então o né? cara tem que ganhar Não dinheiro é mesmo. questão de jogador. Não é o craque, A questão nada. é que o futebol hoje entrou muito dinheiro no é futebol. muita coisa. Então virou um mercado Hoje é muito muita alto. coisa. Então por isso que os caras ganham bastante, porque eles giram muito dinheiro. Você falou tudo E agora. eu acho que o merecimento do atleta, do profissional mesmo, né? Realmente merece ser valorizado, né? Merece ter essa grana. Né? Retorno. E o que eu falo da empresa ao redor. E o que eu falo da empresa ao redor do atleta é porque realmente ele hoje, o atleta ganha 500 mil, mas esses 500 mil tem 10 ao redor dele que se sustentam desse dinheiro também. É uma empresa mesmo. Cada atleta profissional hoje de várias modalidades no Brasil ou no mundo, né? O esporte de alto rendimento, o atleta hoje é uma empresa. Ele movimenta muita gente ao redor dele. Os empregados deles pessoais. Tem um preparador físico, Isso que eu ia falar. fisiculturista,
um fisioterapeuta O próprio médico, às particular. vezes. Ele banca uma equipe dele paralela ao clube, ele recebe o salário e ele tem que pegar todo esse pessoal e ser bancado particularmente. A tua lesão que tu teve no teu tempo, hoje tu teria um médico teu particular, tu teria uma assistência, um fisioterapeuta particular. A lesão eu falo do Zico porque eu acho que o Zico é uma das maiores injustiças do futebol mundial, porque para mim jogou mais que a maioria desses caras que falam aí. E mais que Messi, mais que esses caras, que o Zico jogou muito mais que esses caras. Jogou mais que o Messi, velho. E o Zico não teve a condição de hoje, se tivesse a medicina que tem hoje pro joelho, e muitos de vocês devem ter enfrentado isso, uma época de uma medicina que não tinha a potência que tem hoje, porque poderia o rendimento de vocês ser outro. Eu mesmo sou um caso. Você vê. Tobias, o assunto era sério. Vocês falam que o Tobias não é engraçado. É podcast ou stand-up? Não tem aquele lá, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que faz um torneio de mentira turbina, tá em primeiro lugar. E vocês veem, desde aquela época, uma coisa que faltava muito, todos nós sabemos, Marquinhos, Elton, Hilton, né, Aguinaldo, Gé, todo mundo que está aqui, mesmo quem não jogou. O que faltava naquela época? A estrutura familiar, a estrutura de família naquela época, que era muito, né, da maioria, tudo vinha de lugar, sabe, né, de família muito mal estruturada, e outra, não tinha um apoio, não tinha que nem esses caras têm hoje. Esses caras hoje não mexem nem com dinheiro, acho que eles não sabem nem quanto que eles ganham. Quem toma conta, tudo o dinheiro dele, que faz compra, que paga a conta, tudo é os caras, é empresário, ele tem tudo, tem médico, tem fisioterapeuta, ó, não faz isso, não faz aquilo. Entendeu? Mas tu não acha que isso também é assim, ó, que antigamente, hoje o atleta, ele é um cara isolado de todo mundo. Como tu falou, tem uns empresários para fazer tudo para eles, né? Então ele não tinha hoje ele precisa gastar só, ele não tem mais limite do que vai gastar porque o valor é muito alto. E na época de vocês não era assim. Na época de vocês também a família não apoiava, porque o futebol era coisa de vagabundo, vamos supor. Não era? Por exemplo, assim, o Garrincha era vagabundo. Ele ia lá, ia jogar bola porque era um vagabundo que ficava bêbado no bar e ele ia jogar bola. Não, mas era, cara. A família, hoje o pai leva o filho numa escolinha porque ele acredita que o filho vai ganhar 1 milhão, vai jogar na seleção brasileira, vai para a Europa. Antigamente, vai trabalhar ali na olaria vagabundo, que vai jogar bola é coisa de vagabundo. Infelizmente era isso. E isso vem no que o Tô certo, vocês que foram guerreiros? Não, isso vem no que o Pagaia estava falando, Sem dúvida. do comércio pelo... E virou uma coisa tão lucrativa para os empresários, para os atletas. Eu não vou citar nome, mas eu tenho amigo que jogou 8 anos em Portugal. Voltou, encerrou a carreira comigo, né, amigo. E depois ele se tornou empresário num cara que estava começando. Em conversa com ele, normal, tudo, esse cara cresceu na vida, de time pequeno foi para time grande, foi para a Europa, tá? Resumindo, ele ganhou mais dinheiro empresariando o moleque, o rapaz que cresceu, do que 8 anos em Portugal e aqui no Brasil. E às vezes ele jogou mais que o moleque. Não, nesse caso eu acho que não, mas... mas por isso eu não vou citar não, mas você vê como se tornou lucrativo. Agora, no nosso tempo, nem sabia o que era isso, né? Empresário. Hoje o futebol é um produto, né? O jogador é um produto, compra e venda. E além do atleta ter o salário dele, ainda tem os salários de patrocinadores, Vocês vê esse moleque, você vê esse menino aí, 16 anos, fez 16 anos no Palmeiras, que venderam 400 e poucos milhões. Que ele tem mais. Você entendeu? Aí tá a família, vai tudo lá pro, não sei, pro Real Madrid, né? Real Madrid vai. Cara, quando que você viu? Quantos anos que nós tínhamos naquela época lá que, né, Marquinhos? A gente sabe, a gente conviveu, eu convivi lá no Londrina, quando a craque. Rapaz, muita entendeu? gente fala, né, que não, vocês são tudo invejosos, o tempo que vocês passou, vocês não jogavam nada. Mas não é. Ó, que nem o Zé comentou, a gente, no juvenil lá, que eu, em Araraquara, que eu comecei, você ia jogar com um time, rapaz, tinha geralmente era o 10, né? O cara fazia diferença mesmo, tinha que marcar, tinha que ter um jogador só para marcar o cara. Você vê isso hoje? Algum time assim, tirando... É difícil você ver uma pessoa. No nosso tempo era 5, 6 por time que você era todos. Era É normal ter um cara bom. Você vê um Roberto Alves jogar. Sabe o que foi Roberto Alves?
Foi na seleção paranaense, né? Do campeonato. Roberto Alves. Eu vou citar nome agora. O Carlinhos Neves. Ele chegou até a seleção brasileira, preparador físico, de São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro. Ele Carlinhos Neves, Lampadinha, apelido. Gente boa pra caramba, gente finíssima. Ele falou em conversa com nós assim, aí eu falei, deixa nós parados depois, reencontro no Paraná Clube, sabe? Festas de conquistas antigas. Aí ele chegou e falou assim, o Roberto, né, saiu do lado, o Carlinhos falou assim, esse rapaz aí, ó, Roberto, se chega num time que nem Santos, São Paulo, Corinthians, é jogador de Europa e seleção. Como ele não teve oportunidade? Aí ele falou, se eu não me engano, era o César Sampaio, que estava no Palmeiras, naquela fase boa. Ele falou, punha o César Sampaio no bolso, o Roberto Alves. Só que não teve oportunidade. Na vida, acaso não existe. Tem casos e casos. Justamente. Então, quer dizer, era craque. Era... Não sei, comentou o Gé também, que comentou que naquela época o futebol também era meio mal visto. A família que tinha... Eu lembro quando eu cheguei aqui, em 85, o Zezito não deixava a gente sair sem tênis. Chinelo era proibido. Você podia sair de uma bermuda comprida, mas de chinelo não. Começou a moralizar, sabe? Bom, você participou, o Bianchini também. O Bianchini foi o primeiro que começou a moralizar, né? Por ordem e tudo. Mas, depois galera, Zezito. Por que eu fico vendo assim que a cidade... Eu estou aqui na cidade há 3 anos. Eu fico vendo que a cidade é apaixonada pela Platinense. É apaixonada. A Platinense, ela está ali parada, guardada em baú, tem algumas camisas por aí que as pessoas guardam. Mas o que explica vocês que viveram o auge da Platinense, viram, vocês que vieram aqui, se criaram indo no estádio, veio a Platinense, o que explica uma cidade que é polo industrial, que tem potencial... A gente sabe que o futebol é complicado e tal, mas a Platinense morrer até de uma categoria de base, ou não existia Platinense em campo. O que vocês, Marquinhos, que está bem aí, vocês que viveram isso, o que aconteceu com a Platinense? Olha, a maior explicação e a mais lógica é a tal da Lei Pelé, quando foi mudado e tirou o poder dos times do interior manter jogadores de talento. Quando mudou-se a lei pensando que o jogador era escravizado, quando tinha... E de fato éramos mesmo. Participamos, nós ficamos 8 anos... nós ficamos 8 anos presos no Matsubara, por exemplo, saí emprestado, e você via assim... Não foi 91, desculpe. Uma semana preso do Dubai. Não. Foi depois. Então, tanto é que, olha, Matsubara, um clube de estrutura, União Bandeirantes, Platinense, vários clubes que eram do interior. Era conhecidíssimo também, né? Por revelar jogadores. Nós estivemos lá, né? Começamos lá. E foi isso, que você teria que fazer contratos longos para manter, que fizeram uma fórmula, né? Entre salário e tempo de contrato, para poder estipular o valor do passe do jogador. E aí os clubes pequenos não tinham condição de arcar, porque se o jogador estava fazendo boa campanha, chegava um clube médio, grande, tendo aquele jogador de destaque, ia lá e simplesmente depositava a multa rescisória, do valor da multa rescisória, e levava o jogador. Os clubes, como a Platinense, aconteceu várias vezes, não conseguia se manter. Como que você vai montar um clube, dar um contrato ao Platinense, esses clubes não tinham condição de fazer um contrato de 1 ano com todos os jogadores, fazia contrato de 6 meses. O jogador estava destacando, vinha Londrina, Maringá, por exemplo, Ponte Preta, Guarani, e levava o jogador. Depositava lá a multa rescisória, o valor de multa rescisória, levava. Desestruturava totalmente o clube que estava indo fazendo... Eu tenho um exemplo muito legal disso, que quando eu vim assistir, eu já tinha parado. Tinha um volante aqui, que depois foi para o Londrina, Rocha. Tinha jogado no Flamengo, estava muito bem aqui. O clube legal ganhando jogos, tirou ele mais um. Londrina levou o Rocha e levaram outro jogador. Esses clubes só têm condição de manter 12, 13, 14 jogadores. A Platinense, União Bandeirantes. Desestruturava totalmente o time. O que acontecia? Ia começar a perder, ia desmotivando a cidade. E acaba que ou você tem um empresário forte para investir, não dependendo do retorno, ou porque renda não sustenta. Renda não sustenta time. Aconteceu isso. A Lei Pelé prejudicou muito os times pequenos.
A gente que vem de fora fica pensando o que acontece com os clubes. No Sul, por exemplo, até um tempo atrás, não sei como é que está, no Rio Grande do Sul, a federação, quando o Noveleto pegou lá, ele conseguiu buscar patrocínio para a federação e a federação dividia esse patrocínio para os clubes. Então, por exemplo, eu estou falando do número de 2010, tá? 2011. A federação buscava o patrocínio e dava R$1 milhão naquela época para cada clube jogar o gauchão. Então sabia que aquele clube ia ter uma estrutura para jogar 6 meses. Aí se o clube se classificasse para uma Copa do Brasil, jogar uma Série B, uma coisa assim, daí ele ia buscar por conta dele patrocínios na região. Mas a federação conseguia fazer um trabalho para manter o clube vivo, porque a importância desses clubes do interior do estado é muito grande. Um exemplo nosso aqui, o Paraná Clube, né? Federação, não sei se teve alguma coisa, também não posso falar porque eu não sei. Mas a gente pega o Paraná Clube em esfera nacional, é um time muito respeitado. O Paraná Clube foi uma camisa pesadíssima, né, cara? Então tá, o Paranaense tá se fechando, então, às vezes isso que tu falou, faz falta uma federação, talvez, abraçar, né? Fazer algo que possa... O que está acontecendo hoje? A tal da SAF, né? Que está salvando os times. Pois é, a SAF. Por exemplo, ela pegou o Botafogo, pegou o Vasco, Bahia. pegou o Cruzeiro. A do Vasco não adiantou muito. A do Vasco pegou uma SAF Paraguai, o Vasco. Aquilo tá uma bosta o Vasco, né, Mas cara? sabe o que acontece, Gauchinho? O que acontece? Os caras são profissionais e vê investimento. Gestão, né? Gestão. O que acontece? Eles sabem, pode cair para a segunda divisão, mas os caras têm um planejamento a longo prazo. Os caras não estão preocupados em torcedor. Podcast segunda divisão. O Vasco já está acostumado. O Vasco e o Curitiba tu tem uma certeza se ele subir, que ele cai no ano O seguinte. Curitiba também é SAF, né? Virou agora. Começou agora. O Curitiba também virou SAF. Esses caras que investem nisso, eles não estão preocupados com hoje. Claro. A torcida vai quebrar. Não, nós temos investimento a longo prazo, vamos investir X valores. Não é igual. Vamos dar um exemplo, Corinthians. Chega lá, tem que agradar a torcida, o cara vai lá e pega $1 bilhão lá no outro banco, pega $1 bilhão e depois não consegue pagar se eu quero manter o time. Aí no Corinthians ninguém cobra, porque aqueles torcedores do Corinthians são complicados, viu, Luan? Estão parecendo aqueles ultras lá do... Ninguém cobra? Não. Como assim ninguém cobra? Não, eles não conseguem cobrar, os bancos não conseguem cobrar o Corinthians. Não, a torcida cobra, fizeram com o Luan. Mas em questão de valores, o que as SAFs estão pagando para os clubes brasileiros é muito pouco. Pagaram 400 e poucos milhões, o Ronaldo pagou no Cruzeiro, 400 e poucos milhões no Botafogo, 400 e poucos milhões no Curitiba. O Atlético vendeu o Vitor Roque, o Palmeiras vendeu o Hendrick por quase 400 milhões, um jogador, pelo preço que os caras estão pagando na SAF. Pagaram no clube. E a história de um clube... Aí vão revelar um jogador que eles conseguirem revelar, vai ficar... Olha o tamanho do clube. É a salvação dos clubes, mas... Nós somos brasileiros, cara. Nós sabemos que nesse angu tem caroço, cara. Não é assim. Mas essa SAF é para organizar isso. Para acabar com essa bandolagem igual Corinthians. Um exemplo, eu não estou muito informado, mas a informação que eu tive de um jogador lá do Corinthians estava por 9 milhões, aí venderam por 4 milhões. Estava por 9 milhões para ser vendido. Foi vendido por 4 milhões. Cadê os outros 5 milhões? Lá na Rússia, na Ucrânia, sei lá onde. Cadê o dinheiro do Neymar? O exemplo do Neymar, do Santos aí, olha. Eu ia falar isso aí. Aonde foi o dinheiro, cara? Aonde tá Quebraram o esse dinheiro? Santos. Não, é muito fácil fazer essa lavagem. Aquele outro ponta do uma SAF Madrid. não. Uma SAF Real é Madrid, como é que chama ele? Rodrigo. Cadê o dinheiro desses caras? Quebraram o Santos. Mas aí é que tá. Uma draga. Uma empresa não aceita isso. Por isso que Mentiroso. eles trabalham com o dinheiro certinho e baixo. Comprou por 400 milhões. Eles vão administrar e fazer tudo organizado e mostrar tudo limpinho. Não vai ter farsa, não vai ter nada. O Botafogo deu sorte Esses caras... sequência. Mas se não ficasse do jeito que quando começou ruim, vocês lembram quando pegou o cara lá, aquele Textor lá, não sei lá. Textor. Mas para ele tanto faz. Se o Botafogo acho que vai ser campeão. É muito ponto. É que nem o Hilton falou, entendeu? A coisa é para longo prazo. Eles Viu? não pensam isso aí. Viu? O que eu ia Só falar? deu sorte hoje, que você vê. E provavelmente acho que vai ser campeão. Ei, Zé. Ô, Zé. Ô, Cláudio. Os caras falando sério, nessa idade já dá medo. Imagina quando era um novo zagueiro. Batiu, hein? Rapaz, viu? Mas vamos mudar um pouquinho. Eu vou falar uma coisa rápida. Eu sei de um jogador do teu time, assim, ó, o técnico que jogou lá, treinou no Grêmio, isso aí foi agora em 2014, 2012.
O técnico treinou o Grêmio e tinha o lateral esquerdo lá que dava pro gasto. Passou um tempo, esse lateral esquerdo rodou. Não vou falar não, porque a gente vai botar isso aqui na YouTube e pode dar uma merda. Daí, o lateral esquerdo meio que parou. Comia muito X e tal, até não bebia, mas ele comia, coitadinho. Gostava de um X. E aí, o lateral quase parando no Juventude, mal das pernas. Aí o técnico assumiu o Mengão. Daí, Mengão precisava, não, o Mengão precisava do lateral esquerdo, cara. Aí ligou, o que tá fazendo aí, meu filho? Eu tô parado, bababá. Então, quer jogar no Flamengo? Pô, quero, né? É o meu sonho. Então tá, e o teu sonho, quer ganhar 200 mil pra jogar no Flamengo? Bah, tô aí. Então tá, só que 100 vai pra caixinha, né? Pra divisória. Tô feito, 2 anos de contrato. Esse é o futebol brasileiro, gente. Isso é o futebol brasileiro. Eu falo dia a dia que o salário do cara não é o que ele ganha. Então quantas situações acontecem assim todo dia no futebol brasileiro, né? Viu? Mas lá na ERC não tem como, será que dividir um salário para poder? Tá indo no gol lá? Tá difícil. Será que não tem uma rachadinha? O goleiro não paga o horário, essa é a vantagem do goleiro. Eu não pago horário, não paga nada, não vai nada. Pessoal, um assunto também que é relevante é a questão da... Nós comentamos aqui a estrutura das equipes, né, jogadores, mas a preparação física, né? Antigamente com a de hoje. Hoje sabe preparação como o física, vai nossa, nem se compara, porque era sofrido. 2 períodos de treinamento, caminhada de 10 quilômetros, pique em rampa, sobe a escada. Era complicado. A estrutura é completamente diferente, né? Porquinho, quer dizer, O povo tá vendo, não. circuito. O porquinho era uma câmara de ar cheia de areia, sei lá quantos quilos dava aquele negócio. Colocava nas costas e agachamento. Problema de joelho, esse negócio todo. Forçado, né, Hoje não, hoje treinamento um período, tudo cheio de análise, aquele negócio todo. Então, o treinamento que é para fazer do atacante é diferente. O atleta se machucava por 2 coisas. Por 2 coisas os atletas se machucavam. Excesso de física, treinamento físico, carga, e o zagueirado que tinha na época que também. O zagueirado que batia lá. Batia na época. no plural, né, Agora todo mundo fala que vocês batiam. Deixa eu me defender aqui. E os meia que não corria, a gente tem que correr e dar carrinho pra eles. Hoje, hernia de disco, artrose no joelho, não sei por quê. Vou processar, vou dar todas as consultas e médicas pra ele pagar. Quantos tu tirou no pontapé do jogo? Assim, aquele pontapé Rapaz, eu tirei acho que 2. Em 20 anos de carreira eu tirei 2. Mas eu saí 4 vezes do campo, nariz quebrado. Nunca... Ninguém fala. Não é, ninguém fala. Eu tirei só 2 do campo só. Mas aproveitando esse gancho, eu tava batendo uma resenha esses dias com o pessoal e os caras me falaram que estavam treinando pela manhã. Uma lua, aí saíram do treino, foram tomar uma geladinha. Fala pra gente essa história aí, Hilton. Já encerrou a carreira. Agora não vai dar nada. Aí, me falaram que isso era até normal. O anormal foi que um jogador, no dia do jogo, tomou umas cajibrinas. Fala um pouco disso aí, né? Como que funcionava. Ô, Tobias, Isso acaba com a minha carreira. você sabe que o Wilton, num determinado período da carreira, ele aparecia mais nas páginas sociais do que nas esportivas, viu? Era o Neymar hoje. O mesmo poder financeiro. Fala pra gente do nosso ídolo, Renato Gaúcho. Como viveu aí o Tá louco. Já parou metade. Tem 30 minutos só pra mim aí? Em Caxias do Sul, ele era mais conhecido nas páginas sociais do que nas esportivas. Mas o combinado não era falar de futebol aqui? Mas, pera aí, antes dele falar, tem uma pessoa aqui, com a gente aqui também, que está participando dessa mesa redonda, que foi o gol do Fantástico. Obrigado. Agora, Salvou a carreira. Atletiba, Viu? gol do Fantástico. Isso não é para Nenhum, qualquer fui mandado um. embora. Acabou com a carreira. O gol foi contra. Eu fiquei 15 dias na noite comemorando. Dá pra editar isso aí? Aí tu já era casado. Era solteiro. Não, solteiro, cara. Acabou com a carreira dele. Ó, 2 minutos. A do Renato Gaúcho aqui foi pro Rio de Janeiro lá e nós fomos pra noite. Quem? Ah, é verdade. Ah, é importante. É verdade. Não, é que o Enio, que jogava no Grêmio, jogou comigo no São Bento, jogou com o Renato no Grêmio.
Aí falou, vamos para o Rio de Janeiro fazer uma festa lá. Eu falei, não, pô, para Rio de Janeiro, festa não. Nós vamos ficar na... Traíra do cara. Vamos ficar na casa do Renato Gaúcho. Eu falei, tá maluco, Renato Gaúcho? Tá maluco? Não, é meu parceiro e tal. Pegou o Orelhão, que é naquele tempo, 1988, né? E aí, Renato, beleza, estamos indo aí, vamos ficar na sua casa. Ah, pode vir. Ele estava no Flamengo. Tava no Flamengo. Ele tomou uma voadora de um cara por trás do Bangu, machucou o joelho. Aí nós... Não, aí nós fomos... Tava no Maracanã, né? Ó, XR3 conversível vermelho. Vermelho. Pá, saindo do Maracanã, o empresário dele, o Renato, eu, o Enio. Porra, tava com 4 capas de revista pra nós agora! E agora ele saindo de gesso, né? Porque ele tomou a voadora, teve que engessar a perna. Falei, putz, eu sou largo mesmo, né? Aniversário que é só 10 minutos. É só 10 minutos? Então vamos pro do Leandro já? Do Flamengo? Não. É muita coisa. O que mais você quer saber, Dani? E aquela saía do treino e ia tomar uma cervejinha, como é que é isso? Aonde isso? Atlético. Todos? Tá igual ao outro jogo aquele. Não dá. Menos o Juventude Tobias, vai de Subaru. não vai dar. É muita história. 14, 15. Não, é muita história. Mas tinha usado isso. Não, cara, isso era comum na nossa turma, na nossa geração. Você saía do campo, um calor do caramba, você ia tomar. Não, então eu vou contar uma que é muito interessante, você vai gostar. Tava no São Bento, Sorocaba, aí um calor Sorocaba, quente pra caramba, né? 40 graus, tal. De manhã treinamos, vamos tomar uma cerveja, galera, vamos sair, fomos para um boteco. Sabe quem chega? Jorge Mendonça, cara. Jorge Mendonça. Aí chega Jorge Mendonça e a gente idolatrava esses caras. Caralho, Jorge Mendonça, velho. Aí ele sentou do meu lado. Jorge Mendonça sentou do meu lado, eu... Porra! Beleza. Aí eu fui querer meter um... Olha que burro pra caramba. E aí, Jorge Mendonça, vai uma cerveja? Ele falou, não, dá uma água mineral pra mim. Pô, não entendi. Só pra... Ele morreu de cirrose. Só pra... Não, só pra... Ele morreu de cirrose. Só pra alertar, ele morreu de cirrose. Eu falei, pô, água mineral? Não, tá bom, então. Pô... Eu venho aqui no boteco, numa roda pra tomar o quê, velho? Bota a cerveja pra Jorge Mendonça. Tinha que jogar no Palmeiras, né? Acabou contigo. Pensa bem, cara. Eu tomei cerveja com o Jorge Mendonça. Eu joguei com o Marquinhos Ferreira. Jogou com o Marquinhos Ferreira. Mas eu tomei cerveja com o Jorge Mendonça. Já aproveitando que vai fazer um comentário, já para você e para o Gé, momentos, eu sei que você é apaixonado por futebol, momentos marcantes aí da nossa gloriosa Platinense, vocês possam falar alguma historinha, relembrar alguma coisa, e o Pangaia também, que viveu isso aqui, né, cara? Vocês viveram isso. Acho que, pena que nós não conseguimos viver isso. Uma pena. É muita coisa para falar em pouco tempo, mas assim, alguns exemplos que eu posso dar. Nós jogamos em janeiro do ano passado, na Arena Japa, em Joaquim Távora, contra a seleção de Master. Não começa a mentir. Nós jogamos. Fiz gol no Serjão do Palmeiras. Certo. E na chegada, o Tupanzinho foi o primeiro atleta deles a chegar na arena. E eu conversando com ele, falei, eu tenho um amigo que jogou com você, Santo Antônio da Platina. Ele falou, Wilton, muito tempo eu não vejo. Eu peguei o celular, liguei pro Wilton, os dois conversaram. Você vai vendo conhecimento e fiz uma certa amizade com o Tupanzinho. Eles vieram jogar em Palmital, me ligou, convidou para ir lá, sabe? Um cara muito simples também. Mas o que eu queria dizer, que eu ia falar até, depois a gente mudou o assunto, que no meu caso, que foi mascote da Platinense, né? Que viu esses caras jogando, que ficou colecionando figurinhas deles do Campeonato Brasileiro, de Copa União. Que onde eles iam, a gente sabia onde eles estavam, sabia que o Gé estava no Mato Grosso, sabia que onde o Wilton estava, o Elton, Marquinho. A gente acompanhava tudo isso daí, é onde a gente passa hoje. Graças ao Gé, tem os jogos do Master da Platinense. Que legal, Gé. O time hoje não consegue formar com todos os atletas da Platinense. Se quiser me convida que eu vou jogar uma pelada. Muitos já pararam de jogar. Então a gente vai para completar, devido à amizade e ter brincado de bola, quantos anos, várias vezes, com times a gente jogou aqui amador aqui na cidade. E o respeito e a admiração que o pessoal da região tem por eles. Tem. Aonde a gente vai, que o Marquinho chega, que o Elton chega. O Elton não vai, ele fica no boteco, ele não viaja com a gente. Mas onde eles vão, o João Batista, o Roberto, que quase não vai, o Gé vai, tem os conhecidos, pessoal que jogou futebol, que acompanhou futebol,
a admiração que eles têm pela Platinense, o quanto eles vinham para Santo Antônio e acompanhavam a Platinense. Era um orgulho da região, não era um orgulho só de Santo Antônio, sabe? E então, onde a gente chega, eles pararam de jogar faz muito tempo. A humildade deles é muito grande, mas são estrelas onde chegam ainda hoje. E talvez a gente fala que não existe mais a Platinense hoje, mas talvez, cara, são as coisas do destino para realmente ficar marcada essa galera que fez história, né? Porque talvez se existisse a Platinense, seguindo jogando e tendo lá uma categoria de base, ou jogando uma segundona, uma terceirona, talvez essa geração que foi tão importante no futebol paranaense não fosse tão lembrada como é hoje. Talvez em virtude até da Platinense não existir mais assim no campo, né? Existir só na história. Talvez nós ganhávamos dinheiro daí. Não, acho que nós não vamos ganhar nunca, Tobias. A história é mais importante. A história, né, cara? A história é mais importante. Então, como outra disse aí, com relação ao máximo da Platinense, ano passado nós fizemos um amistoso com a equipe do Coritiba, né? Aí começou os amistosos que a gente está... Reuniu o Marquinhos Ferreira, o Elton, o Mota está com a gente, o Pangai foi algumas vezes, outras vezes por conta de compromisso não pôde participar. Conclusão. Sábado, por exemplo, nós estivemos em Baiti, fomos bem recebidos lá, pessoal, 10, certo? O jogo foi 1-1, foi com a equipe também Master, eles disputaram a segunda divisão, na época lá eles fizeram. Já está agendado para o dia 19 de agosto, em Santo Antônio, com a equipe de Coritiba, o bairro é Nova Orleans, com ex-jogadores também, que participam Mas eu vou dar uma ideia para vocês que eu acho que faz falta. Eu acho que vocês, ex-atletas ou alguém que trabalha junto com a ideia do Platinense, da Platinense, deviam fazer uma camisa uma camisa da Platinense, atual, moderna, mandar fazer ela e ter essa camisa sendo comercializada na cidade. Eu também. Eu acho que todo mundo compraria. Eu acho que vocês têm que fazer isso. Agora quero aqui agradecer também a visita ilustre do nosso centroavante Vodô. Tem 1000 gols, 1001 ali. 1000 dele e um do Mota. Vodô, obrigado pela presença, também faz muita parte da história aqui da Platinense. Voltando um pouco, agora nós temos que ser muito rápido por causa do último bloco. O pessoal está falando, o que aconteceu, o que acontece nessas cidades do interior, na minha concepção? Mistura amor, paixão, emoção, e aí vem os caras que são os bandidos mesmo do futebol. Aí eles vêm, pá, e pega a paixão, a emoção da cidade, e acontece o que aconteceu aqui em Santo Antônio da Platina. Mas antes disso, para não ficar marcado nesse assunto chato, que tem que ser falado, o cara pipocou numa penalidade importantíssima. Vocês conhecem? Não? Que berrou o pênalti. Conhece o cara que bateu? Foi para ir pescar. Quem que foi? Errou o pênalti para ir pescar, pô. Quem foi? Ou é só eu que bati pênalti aqui? Eu bati só um e errei, né? O Elton batia tiro de mesa. 17 anos de profissional, bati um pênalti e errei. Mas isso é... Não, já. 20 anos de profissional, bati um e A hora que eu cheguei, a primeira coisa que falaram foi isso daqui. Ele falou, não, você lembra o dia que você perdeu o pênalti? Lá eu falei, perdi tanto pênalti que vou saber qual que foi. Você batia bastante, Marquinhos. Você perdeu tanto que você batia bastante. Não, mas Não, mas eu não sabia bater pênalti, não. Ó, se eu bati 50 pênalti, eu errei, por exemplo, 15. A porcentagem, você tinha que errar 1, 2, para quem bate 50. A porcentagem Isso é o meu caso. Mas você não era Zico. E outra coisa também, eu estava parando, já estava com outros pensamentos na cabeça. Aquele time do... Pode ficar contigo. Aquele time do... Vocês acho que jogaram contra. O Curitiba veio o Curitiba do Gerson aí. Jogou aqui. Era o Gerson que jogava? Tostão, desculpa. Chicão. Não, Tostão e Chicão. 86? Chicão centroavante. Você meteu o gol de falta, não foi? Chicão centroavante. Não, aquele lá foi mais... 86 foi o Jairo no gol. O Jairo, então. Tostão é mais novo. Não, Tostão é 89, 90. Qual a posição do campeonato vocês ficaram? Era Chicão depois? No primeiro turno nós ficamos Achei que o Tostão já estava. quarto colocado. Eram 4 que classificavam. Nós conseguimos ganhar do Colorado lá e do Atlético lá. E 2 jogos seguidos, contra o Colorado e contra o Atlético Paranaense. Nós ganhamos do Colorado na campo do Paraná Clube hoje, né?
e do Atlético na Baixada. Empatamos com Pinheiros. Uma dúvida também que eu acho que muitos têm, né? A Platinense, ela chegou a cair no futebol mesmo ou administrativamente ela caiu? A Platinense, ela subiu na primeira divisão, caiu para a segunda no futebol ou ela caiu porque fatores... Não, no campo não, mas ficou sem disputar, né? Daí era obrigado a voltar. Isso. Então, mas são Não foi o futebol que derrubou, foi a administração. Foi coisas ruins que a gente no futebol prefere não poderia não ficar. lembrar. Como não tinha administrativamente recursos, eles abandonaram o campeonato e aí era obrigado a voltar na segunda divisão. E segunda, não sei também a informação. Então fofoqueiro da Eu sou jornalista, você é o quê? Você não é... Eu não sei a certeza dessa informação, mas vocês devem saber também, que estão no meio. Diz que é 600 mil, de 400 a 600 mil para federar um time paranaense hoje. Eu, particularmente, eu acho um absurdo. Para federar? Por isso que Absurdo. Pelo campeonatinho que tem, pela Série B que nós temos e a Série A. Ao contrário da Federação Gaúcha, que incentiva o futebol, a Federação Paranaense mata o futebol. A Gaúcha eu não sei como que tá agora, mas eu acho que sim. Acho que os caras dão grana todo ano para todos os times da Série A. A CBF tem uma verba também de cada. Mas daí dá para a instituição, para a federação, você né? tem que registrar na Federação Paranaense Sim, e também na CBF. Claro. é uma verba que vai para lá. São inscrições Então, diferentes. Mas, galera, falamos bastante da nossa... Antes de te cortar, deixa o Bodô dar um abraço. Vamos dar, Bodô, fala um pouquinho, dá um abraço para a galera e fala da tua história, dos teus 1000 gols. Foi 1000? Primeiramente, boa noite a todos. Desculpa eu chegar um pouquinho atrasado. Não, só Eu quero só dizer que é uma honra estar no meio do pessoal. Eu já com meus 18 aninhos, eu já jogava do lado do Clark Marquinhos Ferreira, do Hilton, do Elton, né? E é um privilégio, né, estar no meio só dos feras aqui. E a gente também marcou uns golzinhos no Platinense aí. Se eu não me engano, acho que uns 60, 70 gols, acho que eu marquei ali. O único gol que eu vi no Platinense foi o Bodô que fez. O único. 2005. E só isso aí mesmo. Um abração a todo mundo aí. E só quero agradecer estar no meio de só feras aqui. E Marquinhos, quantos gols tu fez aí na Platinense? Quanto você fez? Peraí. Goleiro e amistoso, acho que uns 60 gols marquei. 60? Eu fiz 61. Não, brincando. Eu fiz mais gol com o Brincando. Roberto Alves. Com certeza. Você, mas pontapé disse que tu deu. Pontapé. Viu? Eu lembro, conversando com ele, ele falou de umas coisas também. A gente trabalha junto, eu tenho esse prazer de trabalhar com ele hoje. E ele está comentando que teve um ano que ele fez tantos gols e eu ganhei por um gol de diferença da Platinense, né? O Marquinhos marcou 18 gols, né? Foi em 1999, na série B do Paranaense. Eu marquei 15. Então, eu não lembro, não sabia. Então, quer dizer, essas coisas que a gente fez hoje aqui, pô, é prazeroso para nós, assim. E muita gente que vai escutar, que vai ver, também vai relembrar, vai recordar, vai se sentir bem. Não, esse é o intuito, né? E acho até que tem que fazer mais isso. E tem que fazer essa situação de lembrar, porque tem muita gente nova na cidade, muitos filhos que não tem noção do que representou e o que representa ainda para cada um de vocês essa história. É muito bonito, cara. E quem vem de fora, assim, vem de um estado diferente, a gente vem de torcer para clube como o Grêmio, como o Inter, lá é outra ideia de futebol. E quando tu vem assim para uma cidade que idolatra um clube, e que esse clube não existe mais, mas está no coração de cada um de vocês, é muito bacana. E vocês estão de parabéns pela história que vocês mantêm viva. Conhecido em todo o Paraná. Em todo o Paraná. Sim, sem dúvida. Todo o Paraná. E agradeço ao Tobias, você também, pelo convite, né, pela essa oportunidade de estar aqui, relembrar, né, Zé? Então, o jogador mais idoso aqui na mesa. É o maior prazer, que a gente só... quando eu cheguei... Eu já fiz 55 também. 61. Não, então. Número de gols. Mas, se tiver uma próxima oportunidade, né, tem
Zé Augusto, Zé Maria, todos fizeram parte, né? Vamos convidar essas pessoas da imprensa. Vamos fazer um evento aqui para trazer essa galera. O mais gostoso, o próprio prefeito, o Zezão, que fez parte dessa história da Platinense. O Flávio também, acho que também. O Flávio Maior, que Zezão. Né, o Zé participou também. Então, Marquinhos Ferreira e João Batista, no amistoso em Baiti, jogaram os 2 tempos, tá? Não saiu nem um minuto os fominhas, jogaram os 2 tempos. Meu Marquinho. Ele não falou que ele Os dois mais velhos, jogaram os 2 tempos. Mas seguindo a linha do Marquinho tá falando aqui, que isso aqui seja o embrião de uma coisa boa. Para Platinense, de lembrar as histórias, trazer o pessoal. Vamos fazer. Recuperar esse Vamos fazer uma vez por mês essa reunião para tentar trazer mais gente e fortalecer. Galera, nós temos menos de 2 minutos. Fazer o museu. Agora eu gosto, porque quando você estava lá no programa, tu falava que menos de 2, vai cair a porra da bateria. Fazer o museu, mas deixa eu corrigir, fazer o museu dos artigos, não das pessoas, né? Não, porque tá tudo velho. É tudo novo. Tá. Eu quero falar. Vou falar para você, então, para finalizar, depois tem um carreteiro ali, uma feijoadinha por conta da casa. Só a bebida que é por conta de vocês, é 70 pila, 30 pila. Aí, cadê o Tobias vai dançar, o Tobias vai dançar. Galera, então, para finalizar, nós temos pouco tempo. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, quem faz a final, rapidinho. Grêmio e Flamengo, quem passa, e o Corinthians, será que chega ou se patina? Será que o Trica vai? Corinthians e Flamengo. Quem que vai fazer? De novo, Corinthians e Flamengo, aquela final lá. Tu acha também Corinthians e Flamengo? Tenho certeza, não acho. Marquinhos, quem vai? Eu acho que é São Paulo e Grêmio. Eu também acho. eles opinaram, né? Eu tenho certeza que a final é São Paulo e Grêmio. Sabe tudo, Marquinhos. Por isso tu jogava com a 10, Marquinhos. Final, Não, você não pode opinar. final São Paulo e Grêmio. Final São Paulo e Grêmio. 3-0 pro Grêmio no São Paulo na final. Puxa saco tem em todo lugar, viu? Não. Eu, como conheço muito mais de futebol do que eles, tenho muita informação, é Grêmio e Corinthians. Não tem como. É, por isso mesmo, é lá que tem informação. Nós estamos fazendo o quê aqui? Acorda, filho, aqui que tem informação de futebol. É Grêmio e Corinthians, certeza absoluta. E o Palmeiras? Palmeiras tá fora. Tá fora. É só eu que torço. Meu Palmeiras tá descansando, porque de 6 em 6 meses título. Então, pelo amor de Deus, São Paulo, duas Libertadores São Paulo, no ano. Corinthians e Grêmio vão reagir, né? Agora, não quero deixar São Paulino triste, não, mas todos nós sabemos que o São Paulo pode estar do jeito que for, o Corinthians está arrebentado, é uma asa o Corinthians para o São Paulo. Nós sabemos disso. E eu acho que vai dar Corinthians e Flamengo. Por quê? O Grêmio é melhor. Bom, Corinthians e Flamengo. Eu não sabia que você era palmeirense. Nossa. Mas relembrando aqui, peraí, só um pouquinho. Não, fala, depois eu falo. Eu tô menino nojento lá. Palmeiras, né? Mas nessa final aí, eu acredito que dê São Paulo e Flamengo. E São Paulo campeão. São Paulo e Flamengo. Aí é uma parada Corinthians e Flamengo na final, ano, Coringão campeão. Já pronto, ganhamos aqui já. Galera, Eu falo por causa do Zé Antônio falou de... Lembra que nós comentamos aqui, a Platinense perdeu o troféu, tudo, eles estão procurando campeão mundial até hoje, não acha? 51 procura troféu para contar lado e não acha. Bateu o troféu é 51. galera, para encerrar então, um abraço, a palma de todo mundo para vocês ali, acompanhem, primeiro de muitos que vem aí. Dani, um abraço, Dani Corintiano, um abraço, tamo junto, obrigado galera.